Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira. Vamos abrir mais uma semana para falar sobre a nossa paixão neste dia 13 de abril de 2026. Jogo decisivo contra o São Paulo, antes tem Sul-Americana. O que está acontecendo com o Vasco? Caiu de rendimento nos últimos 3 jogos. O time está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora vamos falar no nosso Café Vascaíno. Então já chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele alcance novos vascaínos. Se você é novo, não esquece, se inscreve no nosso canal. Muita gente assiste o conteúdo e não se inscreve. Ajuda muito o canal Fanático Vascaíno. E comenta que o Renato tem que fazer amanhã contra o Audax Italiano. Poupa os titulares, vai com força máxima, não tem essa de preservar ninguém? Quero ler a sua opinião aqui. E esse é o primeiro tema que eu levanto com você. Jogo amanhã contra o Audax Italiano, o segundo da Copa Sul-Americana. Nós vamos fazer 2 jogos em casa, depois do Audax recebemos o Olímpia e aí fecha a primeira fase. Depois 2 jogos fora e decide em casa contra o Barracas Central, que vai ser o time a ser batido por todos no grupo, que tem o Olímpia como líder. O Olímpia venceu o primeiro jogo fora de casa. Aliás, é o time, para mim, que vai rivalizar com o Vasco nessa primeira colocação, daquele time que sai direto para as oitavas de final. Qual deve ser o foco? Poupa os titulares de novo? Ah, mas o jogo é no Rio, não tem viagem. Mas tem um jogo importante contra o São Paulo. Poupa alguns titulares ou vai com força máxima? Na minha avaliação, alguns jogadores devem ser preservados. Por exemplo, o Andrés Gomes tem substituto nesse momento? Apesar de não ter feito um grande jogo, fez o gol lá em Belém, mas ele tem substituto? E se ele machucar? Saldívia está suspenso. Esse tem que ir para o jogo. Mas o Cuesta está sem ritmo de jogo, jogou contra o Barracas Central. E aí? Robert Renan tem substituto, por exemplo? O Cuiabano tem um substituto à altura? É só para pensar em alguns jogadores que, se tiver uma lesão, ou por trauma, ou uma lesão muscular, fica difícil ali na frente. O elenco do Vasco não é qualitativo e muito menos quantitativo. E em algumas posições está deixando a desejar. É para pensar, torcedor, não é uma decisão fácil, até porque o foco não tem que ser nesse momento a Sul-Americana. Ah, tem que jogar tudo para ganhar tudo, desde que tenha um elenco para isso, e o Vasco não tem. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder 2 jogadores ou 3 importantes para o jogo com o São Paulo sábado em São Januário. Esse jogo sim, ele é muito importante para o Vasco. Por quê? O Vasco hoje está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está mais perto de uma zona de rebaixamento do que do G5. E por culpa do Vasco. Por quê? Com resultados simples nessa sequência de 3 últimos jogos, Botafogo, Coritiba e Remo, o Vasco estaria colado no G5. Poderia ter vencido o Coritiba? Claro que sim. Poderia ter vencido o Remo? Claro que sim. Bota 4 pontos aí na tabela do Vasco. O Vasco colava lá em cima. Então, assim, por problemas do próprio Vasco, por queda de rendimento, o Vasco hoje não está próximo ao G5. E aí tem que fazer uma escolha. Não tem jeito. Tem que fazer essa escolha. Porque perder alguns jogadores importantes vai custar muito caro na sequência. Vem aí a 12ª rodada, sábado, em São Januário. Bom, toda a transmissão do nosso canal no Minuto 10 eu faço uma homenagem a Roberto Dinamite. E hoje não poderia ser diferente. O dia 13 de abril marca a data de nascimento do nosso maior ídolo. Está aqui no meu quadro, que aliás, para mim, os 3 maiores ídolos do Vasco da Gama, os 3 jogadores que eu vi jogar que mais me deram alegrias: Romário, Roberto e Edmundo. E hoje estaria completando, se vivo estivesse,
72 anos. Roberto Dinamite nos deixou muito cedo, vencido por uma terrível doença. Saudade do Roberto Dinamite, o cara que fez 1.110 jogos com a camisa do Vasco, 708 gols, maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e uma figura humana fantástica que eu tive o privilégio de conviver. Foi comentarista comigo na Rádio Bradesco Esportes FM, tinha uma coluna chamada Detona Dinamite no meu programa, no Bradesco Esporte Clube. Ah, que saudade, cara, do Dinamite, dos papos, dessa coluna em que ele relembrava histórias memoráveis. Saudade do Roberto. Um beijo para toda a família, para os filhos, para a neta, Rodrigo, Roberta, enfim, para a viúva, para todos. Saudades eternas do nosso ídolo Roberto Dinamite, que lá de cima, com certeza, está torcendo pelo nosso Vascão da Gama. E vamos seguir fazendo homenagem. Todo minuto 10 do jogo tem homenagem para Roberto Dinamite. Bom, jogo com o São Paulo, sábado, São Januário, 6h30 da noite. Pela queda de rendimento do time, e nós seguimos levando gols, né? Todos os jogos, torna-se um jogo importantíssimo. São Paulo perdeu para o Vitória no último sábado. Quando nós empatamos com o Remo, eles perderam para o Vitória. Na rodada anterior tinham goleado o Cruzeiro. O Vasco na rodada anterior tinha perdido para o Botafogo. Então assim, o Vasco tem oscilado para baixo. O São Paulo ganha, perde, está brigando lá em cima. E nós estamos brigando lá embaixo. Historicamente, jogar contra o São Paulo é uma boa para o Vasco. Só que precisamos jogar futebol com mais regularidade, não ter momentos. Não dá para dar mole, né? A revolta do Thiago Mendes no chute do Rojas é a revolta de todo torcedor. Porra, é um gol que não pode perder o camisa 10. É verdade, mas ele perdeu. Só que a nossa zaga não pode dar bobeira lá atrás também como dá. Parar, ninguém subir com o Marlon. Não pode. E todo jogo tem uma bobeira. Renato falou na coletiva, é uma autodefesa, que os adversários não fazem gols por mérito, sim por falhas do Vasco. Tem dose de razão, Renato. Porém, Renato, futebol é um esporte que a falha acontece. Só que o Vasco é sistematicamente. Todo jogo falha. Falha agora, falha amanhã, falha depois. E vai falhando. Ah, mas tem que ter atenção 90 minutos. Todo jogador sabe disso, Renato. Não é possível. Não é só a falha. Para mim já vem a questão técnica também. Porque a falha é tática. Posicionamento, erro de leitura de jogada, né? Uma falha técnica ao recuar uma bola errada, por exemplo. Mas a falha de posicionamento, ela é tática e técnica. Você sabe que tem que marcar aquele jogador e não pode ficar sozinho. E fica. Ah, porque bate cansaço. Pô, mas todo mundo cansa. E esse time do Vasco contra o Remo estava descansado. Então já passou da hora de dar desculpas. Chega de desculpas. Vamos jogar futebol. Vamos honrar a camisa do Vasco. E em São Januário o time sente-se mais pressionado. E precisa vencer. O fator casa precisa ser preponderante. É óbvio que o aproveitamento do Renato no comando do time é aproveitamento de primeira página com folga. Só que ele herdou um aproveitamento horroroso, porque nos 4 primeiros jogos, apenas 1 ponto em 12. Nos 7 seguintes, o Vasco fez 12 de 21. Aproveitamento sensacional de G6. Só que o campeonato não começou quando o Renato chegou. Mas o Renato precisa se preocupar também. E olhar os 3 últimos jogos e falar assim, cara, o Vasco está errando muito. E esses erros vão custar caro. Forte abraço para você, um excelente dia. Detalhe, hoje não tem o nosso Na Conta KTO, tem uma reunião hoje e a gente não vai realizar hoje. A última edição será quarta-feira. KTO que está deixando o nosso canal por uma opção da própria empresa, a qual nós respeitamos muito, uma empresa que está com a gente há 3 anos,
né? E tenho o maior orgulho de ter feito essa parceria com a KTO, uma empresa muito séria, mas por uma decisão interna houve a rescisão contratual. Mais tarde vamos fazer uma live. 6 da tarde, live geral, todo mundo, público aberto, bater papo sobre a preparação para o jogo de amanhã e o jogo do São Paulo. E depois, na sequência, às 7 da noite, a live só com os membros do canal. Vamos juntos? Se inscreve no canal, não esquece, dá aquela moral. Forte abraço, excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau, tchau.